Mecânica aplicada, então, nessa nossa primeira aula, a gente vai trabalhar equilíbrio de corpos rígidos, uma introdução ao capítulo sobre o equilíbrio de corpos rígidos, certo? A gente está usando o livro de Mecânica Vetorial para Engenheiros Estática do Beer, certo? Essa 11ª edição, ela está disponível na biblioteca virtual para todos os alunos da FASEG, que é para quem eu estou destinando esta aula. Então, nessa aula, a gente vai abordar o capítulo 4 desse livro, ok? A capa dele está aí ao lado. Equilíbrio de corpos rígidos. Para um corpo rígido em equilíbrio estático, as forças e momentos externos estão balanceadas e não impõem movimento de translação ou de rotação ao corpo. As condições necessárias e suficientes para o equilíbrio estático de um corpo são que a força e o binário resultante de todas as forças externas formam um sistema equivalente a zero, certo? Decompondo cada força e cada momento em seus componentes retangulares, podemos indicar as condições necessárias e suficientes para o equilíbrio por meio de 6 equações escalares, que são essas: somatório das forças em x é igual a zero, somatório das forças em y é igual a zero, somatório das forças em z igual a zero. Somatório dos momentos em x, em y, em z também tem que ser igual a zero. Então, essa é a condição de equilíbrio. Eu posso utilizar essas equações sempre que o objeto estiver em equilíbrio. Diagrama de corpo livre. O primeiro passo na análise do equilíbrio estático de um corpo rígido é identificar todas as forças que atuam no corpo. Com um diagrama de corpo livre, a gente desenha essas forças individualmente. Indicamos o ponto de aplicação, a intensidade, a direção e o sentido das forças externas, incluindo o peso do corpo rígido. Todas as forças externas que estão atuando sobre o objeto, elas devem estar explícitas no diagrama de corpo livre. Indicamos o ponto de aplicação e as direções e sentidos arbitrados para as forças desconhecidas, que são aquelas que a gente não conhece. Por exemplo, o peso a gente pode conhecer, no exemplo desse trator. O peso do trator, o peso da carga, o peso do braço. Quais são as reações que a gente não conhece? São as reações nas rodas. Por exemplo, a reação que o chão impõe a essa roda. Essas geralmente consistem nas reações de apoio, por meio das quais o solo e os outros corpos se opõem a um possível movimento do corpo rígido, certo? Reações em apoios e conexões para uma estrutura bidimensional. Reações, então, equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Sabe aqueles vínculos de primeira ordem que eu falei na aula anterior? Exatamente, os roletes, os suportes, um cabo, uma haste curta, todos eles representam exemplos de vínculos de primeira ordem, que é uma força com linha de ação conhecida, certo? Mais exemplos desses vocês podem observar no livro. Lá no livro do Beer ele mostra outros exemplos. Reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos. Essas figuras acima, olha, um pino sem atrito ou articulação ou uma superfície rugosa representam um vínculo aí de segunda ordem. E abaixo a gente tem um engaste, que representa um vínculo de terceira ordem. São exemplos para a gente. Equilíbrio de um corpo rígido em 2 dimensões. Para todas as forças e momentos aplicados a uma estrutura bidimensional, eu tenho que Fz igual a zero, Mx, My igual a zero e Mz é igual a Mo. As equações de equilíbrio, elas se reduzem ao somatório das forças em x, somatório das forças em y, somatório do momento em A. As 3 equações podem ser resolvidas para, no máximo, 3 incógnitas. Se eu tiver no meu sistema 3 forças desconhecidas, eu posso usar essas 3 equações em cima,
certo? Essas equações, elas não podem ser ampliadas com equações adicionais. Por exemplo, você não pode resolver 4 equações, mas qualquer uma delas pode ser substituída por outra equação. Por exemplo, ao invés de utilizar o somatório das forças em Y, eu posso usar o somatório das forças em B, o somatório dos momentos em B, por exemplo, certo? Mas isso vocês vão entender melhor a hora que eu fizer o exemplo. Reações estaticamente indeterminadas. Então, eu tenho uma estrutura com mais incógnitas do que equações, certo? Eu posso sempre resolver aquelas 3 equações que eu mostrei para vocês no slide anterior. Mas nesse caso, tanto no ponto A quanto no ponto B da estrutura, eu tenho 2 vínculos de segunda ordem. Então, eu tenho AX, AY, BX, BY. Ou seja, eu tenho 3 equações e 4 incógnitas. Então, estaticamente, é impossível determinar essas reações de apoio. Sim, a gente tem aqui uma estrutura parcialmente vinculada, certo? Que é uma estrutura com menos incógnitas do que equações. Lembra, a gente tem 3 equações para resolver ela, mas a gente tem 2 incógnitas apenas, porque eu tenho 2 roletes, um rolete em A e outro rolete em B. Esses roletes, eles são reações de apoio de primeira ordem, que eles só impedem o movimento na vertical. Então, a gente desenha um vetor A e um vetor B, ambos na vertical, porque os roletes deixam essa estrutura livre, tanto para girar, quanto para se deslocar na horizontal. E aqui eu tenho uma estrutura com um número de incógnitas igual ao número de equações, mas ela está impropriamente vinculada. Por quê? Porque eu tenho 3 reações e 3 equações. Mas ela está impropriamente vinculada porque são 3 roletes, um no ponto A, outro no ponto E, outro no ponto B. Certo? Essa estrutura ela não está firme, ela não está fixada, ela pode se deslocar ainda na horizontal. Conclusões. Para um corpo rígido estar completamente vinculado e as reações e seus apoios serem estaticamente determinadas, deve haver tantas incógnitas quanto equações de equilíbrio. Quando essa condição não é satisfeita, o corpo rígido não está completamente vinculado, ou as reações em seus apoios não são estaticamente determinadas. Porém, é também possível que o corpo rígido não esteja completamente vinculado, como nós vimos, e que as reações estejam estaticamente determinadas. Bom, agora a gente vai fazer um exemplo para ilustrar essa nossa conversa. Um guindaste fixo tem massa de 1.000 kg e é usado para suspender um caixote de 2.400 kg. Ele é mantido no lugar por um pino em A e um suporte basculante em B. O centro de gravidade do guindaste está localizado em G. Determine as componentes das reações em A e em B. O que o exercício deu para a gente? Ele deu para a gente as distâncias relacionadas aí no problema, que vocês podem ver na figura. Ele deu para a gente as massas, tanto a massa do guindaste quanto a massa do caixote, e mostrou para a gente quais são as reações de apoio em A e em B. Então, a primeira coisa que a gente faz é traçar um diagrama de corpo livre do guindaste, certo? Para traçar esse diagrama de corpo livre, eu tenho que ter as forças peso, que é o peso do caixote, e o peso do guindaste. Para isso, a gente pega as massas e multiplica por 9,8, que é a aceleração da gravidade. E eu tenho que representar no diagrama de corpo livre também as reações de apoio, certo? Nós temos uma rótula em A e um suporte basculante em B. O suporte basculante, ele só restringe o movimento na horizontal. Esse objeto ele fica livre para se mover na vertical e para girar. Em B, o suporte basculante. Então, como ele restringe o movimento na horizontal, a gente desenha uma setinha na horizontal.
Já a rótula, ela restringe 2 movimentos. O objeto ele pode girar em torno do ponto A, mas não pode se deslocar nem na horizontal nem na vertical, certo? Por isso que a gente representa 2 setinhas aí, porque é um apoio de segunda ordem, uma restrição de segunda ordem. 2 restrições, né? Pronto, todas as forças desenhadas, a gente já calculou os pesos, né? E já representamos eles na figura, no diagrama. Então, agora eu tenho que aplicar as equações de equilíbrio. Eu posso fazer somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos, em relação ou ao ponto A ou ao ponto B. Eu optei por fazer o somatório do momento em relação ao ponto A, certo? O momento dessas forças em relação ao ponto A. Então, vamos começar. Eu vou começar pela força B. A distância perpendicular que separa essa força B do ponto A é 1,5. E essa força em B, ela tende a fazer a estrutura girar no sentido anti-horário em relação ao ponto A, certo? Então, o sinalzinho positivo vai ficar 1,5 vezes B. É cálculo de momento, igual a gente já aprendeu a calcular antes. Próxima força, essa força de 9,8 kN. A distância perpendicular entre o eixo de aplicação dessa força de 9,8 kN e o ponto A é de 2 metros. Então, são 2 metros vezes 9,8 kN. O sinal é negativo na equação aqui embaixo porque essa força puxa a estrutura, fazendo ela tender a girar no sentido horário. Lembra que o sentido horário é negativo? Agora a força de 23,5 kg. Vamos calcular o momento também. Fica menos porque ela puxa para baixo, fazendo essa estrutura de tender a girar no sentido anti-horário, então vai ficar menos a distância perpendicular entre essa força e o ponto A, entre a linha de ação dessa força e o ponto A, que é 2 mais 4, né, são 6 metros, vezes a força, 23,5 kN. Isso tudo é igual a zero, porque o somatório de todos os momentos é igual a zero, ok? Resolvendo essa equação, eu tenho que 1,5 vezes a força B vai ser igual a 160,6. Passo 1,5 dividindo e eu encontro o valor da minha força em B, que é 107,1 kN. Bom, encontrei já em B. Agora falta para a gente encontrar as reações AY e AX. Bom, já que a gente encontrou a força em B, o valor dessa força, então agora eu preciso encontrar a X e a Y, que são as reações que eu não conheço ainda. Para isso, a gente escreve as equações de equilíbrio, que é o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y. Quando eu faço o somatório das forças em X, eu só tenho 2 forças em X nessa estrutura, que é o AX e o B. Então, AX mais B vai ser igual a zero, porque na condição de equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero. As duas são positivas porque ambas estão no sentido positivo de X. B é 107,1. Então, eu substituo ele nessa equação e eu encontro que a X é igual a menos 107,1 kN. Esse sinal negativo aí, ele mostra para a gente que o sentido que nós adotamos no início não é o sentido verdadeiro. O sentido verdadeiro de AX, então, é para a esquerda. Ele sai de A, não entra no ponto A, percebe? Então, agora, somatório das forças em Y. Quais são as forças que eu tenho em Y? Eu tenho AY, 9,8 e 23,5. A Y é positivo, porque está para cima, menos 9,8, menos 23,5, porque as duas estão para baixo. Isso é igual a zero. Ok, resolvendo essa equação, eu encontro que AY é igual a 33,3 kN. Beleza, encontrei tudo que o exercício me pediu, que são as reações de apoio. Encontrei B, AX e AY. Problema resolvido 4.2.
3 cargas são aplicadas a uma viga, como mostra a figura. A viga é sustentada por um rolete em A e por um pino em B. Desprezando o peso da viga, determine as reações em A e B quando P é igual a 75 kN. A primeira coisa que eu faço é traçar o diagrama de corpo livre dessa viga, certo? Então, eu coloco as forças que a gente conhece, 75 kN, 30 kN, duas forças de 30 kN, né, uma de 75, e as reações de apoio. Em A, eu tenho um vínculo de primeira ordem, então eu desenho apenas uma força. E em B, eu tenho uma rótula, que é um vínculo de segunda ordem, então a gente desenha duas forças, uma na vertical e outra na horizontal, certo? Desenhadas as forças, então eu venho e escrevo as equações de equilíbrio. Eu começo pelo somatório das forças em X. Como só tem uma força em X, eu chego à conclusão de que ela é zero. Bx é zero, a única força na horizontal. Posteriormente, eu calculo os momentos em A e em B. Eu continuo escrevendo as equações de equilíbrio, agora eu quero calcular a somatória dos momentos em relação ao ponto A. Beleza, somatória dos momentos em relação ao ponto A. Eu começo 75 vezes 1,5. Por que isso fica negativo? Porque a tendência ao giro que ele causa, girar em torno do ponto A, é no sentido horário. Então, o sentido horário fica negativo. A força BY, ela já empurra essa viga para cima. E essa viga vai tender a girar no sentido anti-horário em relação ao ponto A, certo? Sentido anti-horário, então, é positivo. Vai ser mais essa distância que separa o ponto A da aplicação de BY. Vai ser 1,5 mais 3 vezes BY. Certo? Agora, 30 kN. A primeira força de 30 kN vai fazer o corpo tender a girar no sentido horário, então vai ficar menos 30 vezes a distância que separa o ponto de aplicação dessa força até o ponto A, que é 1,5 mais 3 mais 1 metro. A outra força de 30 newtons, ela também vai fazer esse corpo tender a girar no sentido horário. Então, por isso que é negativo, menos 30 vezes 1,5 mais 3 mais 1 mais 1, que é a distância total que separa essa força do ponto A. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, resolvendo, aí multiplicando e somando, eu encontro que BY é igual a 105 kN. Então, 105 kN, como deu positivo, eu sei que o sentido que nós adotamos inicialmente para BY é verdadeiro. BY é para cima mesmo. Agora, eu pego uma outra equação de equilíbrio. Eu vou calcular a somatória dos momentos em relação ao ponto B, certo? Condição de equilíbrio, esse somatório tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, vou começar por 1,5 vezes 30. Quer dizer, 1,5 mais 3, desculpa. Menos 1,5 mais 3, que é a distância que separa o ponto A do ponto B. Percebam, 1,5 mais 3, certo? Vezes A, que é a força. Mais 3 vezes 75. Por que 3 vezes 75? A força de 75 newtons, o ponto de aplicação dela está a 3 metros de distância do ponto B. O ponto B é o ponto em relação ao qual eu estou calculando o momento. Então, vai ficar 75 vezes 3. Positivo porque essa força de 75 newtons faz a barra tender a girar no sentido anti-horário, em relação ao ponto B. Agora, força de 30 kN, que ela está a 1 metro de distância do ponto B, certo? Então, vai ficar menos 1 metro vezes 30. Por que menos? Porque essa força faz essa barra tender a girar no sentido horário em relação ao ponto B. Próxima força de 30 newtons vai ser menos, porque ela também faz essa força tender a girar no sentido horário em relação ao ponto B. A distância que separa essa força do ponto B é de 1 mais 1 metro, né? 2 metros. Então, isso aí vezes 30 é igual a zero.
Pronto, calculei todos os momentos. Eu encontro que a força A é igual a 30 quilonewtons, certo? E eu encontro também que o sentido que nós adotamos inicialmente é o sentido verdadeiro, ela é para cima mesmo. Então é isso. Eu encontrei a reação BY, BX e A. Eu também posso aplicar essas equações de equilíbrio de forma diferente, então eu vou dar uma segunda opção de solução. Solução 2. O que eu faço? Tracei o diagrama de corpo livre e aí eu venho e calculo o somatório das forças em X. Eu sei que só tem BX, então BX é igual a zero. Depois eu calculo o somatório das forças em Y, certo? Quais são as forças que eu tenho em Y? BY mais A, que os dois estão para cima, menos 75, menos 30, que os dois estão para baixo. Isso aí é igual a zero. Eu encontro que BY mais A é igual a 135. Encontrei uma equação, eu não conheço ainda nenhum dos dois, então eu deixo essa equação e eu venho e calculo o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Somatório dos momentos em relação ao ponto A, eu já calculei na solução anterior, então eu já vou direto para o resultado. Esse somatório dos momentos faz com que eu encontre BY. BY é igual a 1,05 kN. Aí eu vou substituir o valor de BY na equação 1. Quando eu substituo o valor de BY na equação 1, eu posso encontrar a força A, certo? Então, A é igual a 30 kN. Da mesma forma, mesmos valores que eu encontrei na solução anterior. Obviamente, é só uma segunda opção de solução, tá certo? Então, por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam as perguntas lá pelo fórum de discussão da disciplina no Moodle.